Achou? Gente, estou aqui. Que bom ver vocês aqui, que bom poder ver a igreja mais animada, né? Vocês responderam ao chamado de estarmos juntos ao domingo às 18 horas. E esse culto é uma provocação, é uma maneira de sairmos, né, do status quo, mas de termos também um pouco de desconforto. Foi meio esquisito chegar aqui com aquele sol, né? Parece que era meio-dia, né? Gente do céu, que coisa é essa? 20 de março começa o outono, mas é só no calendário, viu, gente? Não tenho expectativa nenhuma de que vai mudar alguma coisa. Mas a ideia é essa. Então nós fizemos uma mesa, propomos uma mesa. Eu tenho aprendido cada vez mais que a maneira como Jesus ele se encontrava com as pessoas era na mesa. Tanto que depois que ele volta ressurreto, nós só temos encontros de Jesus na mesa, ou se numa fogueira ali na beira da praia, porque creio que era o que Jesus queria que ficasse na memória dos seus discípulos. Era os encontros. E isso é uma outra coisa que a gente pode aprender. Nós estamos aqui, né, tratando do essencial. Não tem, viu? Não é essa a mensagem. Pode deixar na tela essencial. Eu falei que vai ser freestyle, então é da minha boca da palavra para minha boca e assim vai, né? Tem um pastor que fala assim, que ele não faz PowerPoint, porque ele é o seguinte, Deus é o power e ele é o point. Então, é isso que eu vou fazer aqui hoje também. Mas eu estava falando da mesa. E o que mais que eu falei? Me perdi. Fazia os encontros. Porque o que eu queria dizer, nesse formato que a gente está buscando, de buscar, né, o que é essencial, Jesus nunca fez nenhum culto. Jesus nunca fez uma reunião, ou chamou uma assembleia para fazer, né, vamos fazer uma assembleia de condomínio aqui, vamos eleger uma diretoria. Jesus promovia encontros. Jesus não fez reuniões. Nós é que acabamos buscando o desempenho e fazer as coisas com excelência, a gente vai estruturando, mas isso também tem um outro lado, que traz muitas vezes, amarra, deixa as coisas mais duras. E eu queria contar um pouco da história dessa ideia do essencial. Esse é o primeiro culto, então ele vai ser um culto mais informal também. Mas de onde que surgiu essa ideia? Eu queria, a quem honra, honra. Eu já estava me incomodando muito com a maneira como a gente estava celebrando os cultos da noite, com pouca audiência, pouca aderência a esse formato da noite, e a gente precisa também entender as realidades. A cidade, como eu falei hoje, muda, né? A nossa cultura, a nossa rotina muda, e ficou claro que mudou também a nossa rotina para os cultos da noite. Eu conversei muito com o pastor Elias, o pastor da Igreja Batista do Cambuí, que é a segunda Igreja Batista de Campinas. Ele também estava vivendo a mesma situação, e ele falava assim, os convidados eu só trago à noite, ele falou para mim, Fábio, assim, né, de manhã eu faço lá o arroz com feijão, mas se eu tenho alguma coisa diferente, eu faço à noite para, né, atrair as pessoas, um convidado especial. E eu vim conversando até que eu vi uma mudança de uma coisa diferente. Eu vi nas redes sociais, eu vi uma programação chamada A Ponte. E fui atrás, fui olhar, é um culto que acontece no domingo à noite na primeira Igreja Batista da Penha, lá em São Paulo. O pastor lá é o Vitor Eliezer, e ele foi um colega meu de faculdade, ele é mais novo que eu. Eu, quando fui fazer a faculdade, eu já tinha 30 anos, e o Eliezer estava chegando assim, do ensino médio, entrando na faculdade. Tanto que eu lembro que ele fazia psicologia de manhã no Mackenzie, e à noite ele fazia a faculdade teológica. E o Vitor Eliezer, ele se tornou um baita pastor. Está fazendo doutorado hoje nos Estados Unidos. Na última convenção batista em Fortaleza, ele foi o intérprete dos convidados especiais, os pastores americanos. E a gente tem uma certa... Fazia tempo que eu não conversava com ele, e aí eu vi lá a ponte, eu até achei que era um culto, um negócio meio de quartas terapêuticas assim, mas quando eu vi, não, era
um culto de domingo à noite e tal. E eu fui olhando. Aí fiz um contato com ele, conversei com ele, ele mandou um áudio. E ele falou assim, ele contou aquilo que eu estava vivendo. Ele falou, Fábio, acontece o seguinte, a gente também está vivendo aqui uma mudança no costume das pessoas, elas estão preferindo vir pela manhã, em detrimento da noite, mas a gente achou que tinha um espaço para fazer algo diferente, e nós criamos um nome, e aí ele até falou assim, e nada mudou, né, Fábio? Porque a gente só assim, apagou uma luz aqui, acendeu uma outra colorida, né? O Eliezer, o Vitor Eliezer é até um pouco mais formal que eu, assim, então ele tirou a camisa para fora da calça, né? Ficou mais casual, e enfim, e ele até, tão estruturado que ele me mandou que ele fez um projeto de 4 folhas, do que é o culto para ele, assim, né? Projeto A Ponte, 4 folhas. E eu não fiz projeto nenhum, eu estou aqui no método empírico, né? Vamos ver o que funciona. Mas eu gostei, porque aquilo fez sentido para o meu coração, porque era algo que eu também estava procurando, estava entendendo, e eu fui procurar um nome. Quando ele falou da ponte, e aí no final do áudio que ele me manda, ele fala assim, e a ponte, Fábio? Você sabe quem é? A ponte é Jesus. Então, na verdade, o que a gente faz? A gente só elabora algo para criar uma ponte para que as pessoas conheçam a Jesus. Eu já tinha escolhido o nome naquele momento que eu já estava conversando com ele. E eu procurei e comecei a sondar com os pastores e gostei do nome Essencial. E aí eu falei, puxa, mas isso também é isso mesmo, porque o que é mais essencial do que Jesus? Então, esses nossos encontros aqui à noite, eles vão ser encontros onde nós vamos falar de Jesus. Nós vamos trazer aquilo que é essencial para as nossas vidas. Que você venha com o coração aberto, que você venha disposto a interagir, a gente vai propor também mais interação, momentos como esse de oração, como a gente faz a recepção com o café. Se você, às vezes teve lá um almoço bem gostoso, teve aquele café, sobrou um bolo de fubá, traz o que sobrou do bolo de fubá, a gente aceita. A gente termina aqui, faz essa final de feira aqui na igreja, no começo do culto, vai ser uma alegria. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no texto que se encontra em Filipenses. E hoje, tão essencial que nós vamos falar um versículo só. Esse versículo está em Filipenses, capítulo 1, verso 21. Filipenses, capítulo 1, verso 21. Já acharam? Texto já viram, bem conhecido. Paulo, escrevendo a carta à igreja em Filipos, ele diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer, vamos falar todo mundo juntos? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar. Senhor, dá-nos aqui também a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, entender a Tua palavra, possamos aqui buscar a essencialidade, aquilo que é essencial para as nossas vidas e poder viver essa essencialidade nos próximos 6 dias. Por isso, fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu ainda estou um pouco impactado porque eu recebi uma notícia de um pastor mais velho, 75 anos, que faleceu hoje de manhã lá em São Paulo, um pastor com quem eu tive a oportunidade de conviver, o nome dele é Carlos Barcelos. O Barcelos foi um pastor muito importante no desenvolvimento do programa Celebrando a Recuperação no Brasil. Ele foi um psicólogo, um pastor que trabalhou muito ativamente na Igreja Batista do Morumbi e agora ele estava apoiando o trabalho na Igreja Batista Memorial em Alphaville, com o pastor Sidney Costa. Ele vivia já um momento de pouca qualidade de vida, estava sofrendo com mal de Parkinson, então também nós entendemos que ele descansou no Senhor, cumpriu a sua jornada e agora ele está descansando com o Senhor. Mas por que eu estou falando do Carlos Barcelos? Porque quando eu leio esse versículo, eu também lembro de um outro pastor. Um pastor que ele era tão centralizador, que quando ele entendeu que ele estava perto da sua morte, ele fez o programa do culto, da celebração, do culto fúnebre.
E eu lembro que eu estava no carro com um pastor com o que eu era o pastor auxiliar. O André Fontana é o pastor até hoje na Igreja Batista Água Viva, em Vinhedo. Eu era o auxiliar dele, nós estávamos no carro. E nós estávamos indo para alguma viagem. E aí ele falou assim, o Ari me mandou um e-mail. É o Ari Veloso, eu estou falando do Ari Veloso. O Ari mandou um e-mail. E ele está colocando aqui o programa do culto fúnebre dele. E ele colocou lá, ele escolheu todo mundo que ia falar. Então o André Fontana tinha uma parte que ia falar. Ele escolheu todas as coisas. E por que eu estou falando do Ari? Porque ele escolheu um pregador para pregar o versículo preferido dele, que era Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha o desafio que esse pastor teve de trazer a última palavra ali da reunião, né, do despedida. E eu lembro que eu fui nesse culto fúnebre, ele morava em Londrina, e a gente foi para Londrina, eu e a Dani, a gente fez questão de estar ali na despedida. Curioso que quando o avião voltou, né, se o avião caísse, acho que metade da liderança batista brasileira se perdia, né, porque era tanto pastor naquele voo de volta para São Paulo. Mas a vida do Ari Veloso, para mim, é uma vida que me impacta. Ela me confronta, porque quando eu leio esse texto, eu vejo a vida do Ari relatada nesses versículos. Talvez você não tenha conhecido o Ari Veloso, mas ele, aos 40 anos, ele teve um infarto muito forte, e a partir daí ele teve já complicações cardíacas, tendo que depois fazer um transplante do coração. Na época, isso há 30 anos atrás, não era tão desenvolvido como é hoje, não tinha uma fila como tem hoje organizada, uma fila de transplante. Eu lembro que ele foi para Miami, como ele era casado com uma americana, ele tinha uma cobertura de um seguro internacional, e ele pôde ir para a Flórida fazer o transplante do coração. Mas é curioso que a parte negativa do Ari Veloso é que ele era palmeirense. Não tinha um culto que ele não falava mal dos corintianos. É gente boa, né? Para alguns ele era gente boa. Mas até nisso ele zoava os corintianos, porque ele falava assim, gente, eu vou para os Estados Unidos porque eu vou fazer um transplante do coração para não ter o risco de colocar em mim um coração corintiano. E o Ari, ele vivia o evangelho de uma maneira muito que me constrange até hoje. Eu lembro que eu era ainda um jovem pastor, e ele me pegou pelos corredores da igreja, assim, e falou, Fábio, o que você está fazendo? Estou fazendo cera, estou voando por aí, né, estou como uma abelha aqui. Ele falou assim, vamos comigo que tenho que fazer um velório, e eu vou te ensinar como faz um velório. E aí ele falou assim, chama um táxi. Naquela época chamava o táxi. Aí ele foi andando, aí quando ele voltou, ele falou, mas não chama o táxi do ponto tal, chama o táxi do ponto não sei aonde. Porque desse ponto aqui, eu já falei de Jesus para todos os motoristas. Agora eu estou evangelizando os outros motoristas. E curioso, gente, depois que ele mudou para Londrina, às vezes eu ainda pegava táxi e eu voltava e falava, para onde você vai? Vou para a Igreja Batista Morumbi. A Igreja do Ari? Como é que está o Ari? Nunca mais eu vi. Né? Os taxistas todos conheciam o Ari. E ele começava assim, com essas conversas mole de mineiro, que ele era mineiro, né? A gente tem um mineiro aqui, a gente sabe como é que é. Não sei o que lá, aí o Palmeiras, não sei o quê, quando menos você espere. E a sua vida espiritual, como é que anda, como é que está? Precisa pensar nisso. Ele era um exímio evangelista. Mas vamos voltar lá no velório. Aí nós entramos no táxi, e aí viemos juntos, ele falou, olha, porque é assim, quando eu faço um velório, as pessoas ficam muito preocupadas de saber, principalmente se o ciclano, fulano, se ele foi para o céu. Geralmente a gente faz, às vezes, um velório de alguém que a gente não tem muita certeza da salvação. E ele falou o seguinte, eu faço o seguinte, eu jogo na conta de Deus, porque aquela pessoa hoje está na mão de um Deus justo. E se a pessoa te perguntar qualquer coisa, assim, está na mão de um Deus justo. Você joga a responsabilidade para Deus. Não é culpa sua, não é responsabilidade sua. Eu falei assim, anotei, check. Né? E ele falou assim, e outra coisa, eu sempre uso a mesma mensagem.
Eu sempre falo de João 14,6, porque é aquela história. Você está lá, as pessoas estão emocionadas, elas estão machucadas, estão sentidas, e existe aquele mesmo sentimento dos discípulos, quando Jesus fala para eles, não fiquem, né, atribulados, não estribem o seu coração, né, mas tenham um bom ânimo. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim. E ele fazia toda uma dramatização, ele foi me contando. Aí você fala de Tomé, você pega Tomé, que Tomé é o mesmo que também lá não creu na ressurreição. Tomé faz uma pergunta agora, ele fala, mas Senhor, como saberemos o caminho? E aí, é como se Tomé levantasse a bola para Jesus fazer uma das suas maiores declarações. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ser por mim. E aí ele falou assim, e você usa essa mensagem, você prega isso, porque agora o que interessa é quem está vivo. Aquele que foi, já está na mão de um Deus justo, não temos mais o que fazer. Mas e aqueles que estão ali, estão com o seu coração de alguma maneira, para ouvir algo que lhes dê esperança. E aí a gente aponta para Jesus. E depois ele ainda falou mais uma coisa. A família vai estar bem angustiada. A família vai estar fazendo aquela sua despedida. Quem viveu já esse momento sabe. É um dos piores momentos da nossa vida, quando a gente de fato vai se despedir da pessoa. E ele falou assim, você vê a hora que for, você conversa com os administradores, você ajuda a fechar o caixão, e você leva o caixão, você honra a família. Eu nunca esqueci disso. Até hoje. Eu tive no sepultamento do Ari, eu carreguei o caixão dele. E o Ari me ensinou muita coisa. E eu faço isso até hoje. Eu ensino isso até para os meus jovens pastores também. Né? Que a gente precisa entender que nós temos oportunidades que não podem passar. São oportunidades essenciais, onde o que a gente precisa é de uma palavra que traga esperança. Quando Paulo fala para nós sobre por que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, o que Paulo está nos falando aqui é que existem coisas que são importantes, mas tem coisas que são essenciais. Nem tudo que é importante é essencial. E muitas vezes nós, na nossa vida, nós nos importamos com o que é importante. Nós buscamos o que é importante. Porque tem coisas que são de fato importantes. É importante ter um emprego, é importante a gente ter uma profissão, é importante fazer uma faculdade. Quando você vê para Paulo, ele tinha razão para falar isso. Porque se você está com a sua Bíblia aberta ou com o seu aplicativo, se você for no capítulo 3... Paulo, ele traça até quem era Paulo, no versículo, deixa eu ver aqui, 4, do capítulo 3 de Filipenses, versículo 4, ele diz assim, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu mais ainda, circuncidado no 8º dia de vida, pertencedor ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ele tinha um currículo, ele tinha um histórico. Nossa, aqui no LinkedIn da época, valia muito, não ficava sem emprego, porque ele era um doutor, um acadêmico. Hoje de manhã nós tivemos a oportunidade de ouvir um doutor em teologia, é fenomenal, né? Eu fico até assim, constrangido de tanta coisa que o Lourenço sabe. Mas são pessoas assim, que têm conhecimento, têm a instrumentalidade, conseguem articular as palavras, conseguem acumular cada vez mais informação. Paulo era isso. Mas isso não era essencial para Paulo. Isso não era essencial. A gente precisa olhar para as nossas vidas e tentar entender se nós estamos, de fato, buscando aquilo que é essencial, em detrimento do que é importante. Porque o essencial, ele é absolutamente indispensável. O essencial é algo absolutamente indispensável. Por exemplo, o ar que a gente respira. Que adianta a gente ter planos, ter agenda, se não tiver o oxigênio, não vamos realizar nada. Nem dinheiro no bolso, carro.
O que pode ser importante? Por exemplo, é importante uma dieta equilibrada, certo? É importante, mas não é essencial. Você pode também comer do jeito que você quiser e segue o bonde, e vamos ver até onde vai. Mas tem coisas que são essenciais, e Paulo tinha esse entendimento. E o que é esse entendimento para Paulo? Ele entendia, olha lá, vamos voltar para o texto de novo, que o essencial para ele, para mim, o viver, lembra do ar, a gente está falando, se o ar é essencial, ele está de alguma maneira trazendo essa ilustração. Para mim, o viver é Cristo. Se tem algo, Paulo está dizendo que é essencial para mim, é Cristo. E como a gente pode entender isso? Crer em Jesus como Senhor e Salvador é essencial. É essencial. E o que é importante? A forma da organização da igreja, o estilo do culto, se vai ter aviso, se vai ter vídeo. O vídeo vai repetir, tá, gente? Já conseguimos consertar. Aqui já falou aqui a direção do culto já falou que vai voltar o vídeo. Isso são coisas importantes, mas não são essenciais. Se não desse para consertar, o recado tinha passado. Mas a gente precisa, e eu acho que a gente vive uma vida hoje de muitas distrações. Quando eu propus a ideia de fazer o culto essencial, eu fiz uma pergunta lá naquela promoção que eu fiz. Em um mundo de distrações, o que realmente é essencial? Em um mundo que nos oferece tantas oportunidades, o que de fato é essencial? O que hoje nos move, o que nos faz levantar da cama amanhã, por exemplo, uma segunda-feira brava, semana inteira, não tem mais folga, agora é 40 dias direto até a Páscoa. O que nos faz viver? E às vezes a gente tem bons motivos. Família, casamento, filhos, responsabilidades profissionais, são coisas importantes. Mas nós não podemos perder de vista a perspectiva da essencialidade de termos Cristo como Senhor e Salvador. Entender Jesus como sendo aquilo que nós precisamos. É muito simples, mas muito difícil. Porque nós somos expert em trazer mais alguma coisa com Jesus. E às vezes a gente traz tanta coisa que a gente até põe Jesus de lado. Peraí, Jesus, vem mais para cá. Sabe, elevador? Quando começa a encher, aí a gente faz Jesus. Dá para você dar esticar aqui, colher a barriga aqui. Mas nós precisamos entender que essa é, de fato, a essência. Cristo é a essência. Então, nessa introdução, que é o culto de hoje, quando a gente fala de um culto essencial, o que é essencial para nós? Lembra lá do Victor Eliezer, que ele falou, a ponte é Cristo. Então, para nós, o que é essencial? É Jesus, é Cristo. O que nós vamos fazer aqui aos domingos à noite? Nós vamos buscar nos desintoxicar, nos desprender daquilo até que é importante, mas para focar naquilo que é essencial. E para Paulo, a sua existência está completamente centrada em Jesus. Eu acho que esse é o maior desafio. É o nosso maior desafio. Mais do que, eu vou falar de mim, só posso falar de mim mesmo. Mais do que eu ser um pastor da primeira igreja, o marido da Dani, o pai da Marina e do Henrique. Meu maior desafio é fazer que a minha existência esteja completamente centrada em Jesus. Hoje, quando eu lembro da vida do Ari Veloso, ele tinha os defeitos dele, Eu já falei, era palmeirense. O Carlos Barcelos, que é o que eu citei antes, ele não era um pastor assim contagiante. Nossa, pensa num pastor que pregando dava sono. Eu não sei se ele já tinha alguns sinais do Parkinson, mas ele ia falando e demorava, e assim, a gente era adolescente, a gente não aguentava. A ponto de que quando a gente sabia que era o Barcelos que ia pregar, a gente já desanimava. Tudo igual, gente, não muda, Mas agora o Barcelos foi para o céu. O que a gente lembra dele? Eu lembro dele. Eu lembro dele colocar Jesus no centro.
dele ensinar de que nós precisamos abrir mão de tantas coisas que nos distraem e focar e ter uma vida focada em Jesus. Será que quando chegar o nosso dia, e essas vezes tem essas dinâmicas, a pessoa pergunta para outra assim, o que você quer que escreva lá na sua lápide? Tem as piadinhas, tal. Mas e as pessoas? O que elas vão lembrar de nós? Uma vida de conquistas, uma vida de realizações? Ou hoje tombou um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém apaixonado por Jesus? E eu já contei essas histórias, porque aí, uma coisa assim, olha, eu não quero me gabar hoje assim, mas eu aprendi a fazer velório. Eu não gosto até hoje. Mas quando eu vou, eu faço com todo o meu amor, com todo o meu carinho, faço o melhor que eu sei fazer. Porque eu sei que aquilo eu quero dar a oportunidade para que as pessoas tenham uma oportunidade de focar a vida em Jesus. Tem coisas que são importantes, as circunstâncias, a vida, eu já falei, o nosso ministério, a nossa missão, até as dificuldades são importantes. Nós não estamos dizendo aqui que a vida é fácil. Não vejo, batendo o olho aqui, conhecendo alguns de vocês, não vejo aqui que aqui tem herdeiro, que vai meio-dia na academia. Às vezes eu vou meio-dia na academia, gente, mas eu vou na segunda-feira, tá? Mas a gente tem dificuldades, e isso é importante, mas nada disso define a nossa existência. E tinha uma frase que minha mãe falava que me dava raiva, e hoje eu concordo 100% com ela. Tudo passa. Tudo passa. Eu passando uns perrengues lá, não sei o que, e minha mãe, isso vai passar, isso vai passar. Aí ela era minha mãe, né? Não podia pegar no pescoço dela, né? Mas hoje eu entendo, é verdade, passou. E passa. Eu não sei pelo que você está vivendo hoje, qual a sua angústia, qual é a sua luta, aquilo que está te esperando amanhã. Mas coloca a sua vida centrada em Jesus. Porque Jesus é capaz de ajudar você a fazer com que a dificuldade se torne mais leve. Isso é um ato de fé. Olha, tem vezes que eu coloco assim, eu escrevo, Senhor, eu não sei fazer isso. Eu não sei, às vezes eu ponho o nome de uma pessoa difícil. Porque a gente não tem inimigo, mas a gente tem pessoas difíceis na nossa vida. Porque Jesus falou assim, amem os seus inimigos. Aí a gente fala, eu não tenho inimigo. Aí então Jesus fala, então amem as pessoas difíceis. Aí eu ponho oração, e eu ponho uma interrogação. Eu e Jesus, a gente já tem um código. Eu ponho o nome da pessoa difícil, ponho uma interrogação. O que eu estou dizendo? Eu não sei o que eu faço. E é impressionante como as coisas acontecem. Como desembaraça, alguma coisa flui. E quando você está buscando e permitindo que Jesus se torne esse centro, você percebe o movimento, você percebe a ação do Espírito Santo. E agora fala assim, então vamos, porque agora eu entendi. Que Jesus está abrindo o caminho, Ele abriu o mar, agora é hora de pisar, de ter fé. Vai que vai dar certo. E a gente tem que fazer isso, nós temos que entender isso. E por que ele fala, então, se para mim o viver é Cristo, aí ele vai falar do morrer, o morrer é lucro. Por incrível que pareça, tem que explicar isso para nós cristãos. Mas tudo que é óbvio precisa muitas vezes ser repetido. Qual é o lucro de se morrer? É viver a eternidade com Jesus. É viver a eternidade com Jesus. Tem um texto, eu estava vendo aqui, o próprio texto que ele escreve. Se você continuar lendo o capítulo 2 de Filipenses, Paulo tem a ansiedade de experimentar a morte e a ressurreição dos mortos, porque ele falou, eu quero viver isso, eu quero passar por aquilo que Jesus passou, eu quero ser como Jesus, porque Jesus, a gente viu hoje de manhã, em Colossenses, que ele é o primogênito entre os mortos. O que significa isso? Que ele morreu como uma pessoa humana, sofreu a nossa morte física, e ele atravessou o vale da sombra da morte e ressuscitou de maneira gloriosa. E hoje ele é
um ser glorioso. Né? Se você precisa de uma imagem mais gloriosa de Jesus, vai ler o Apocalipse, que é quem Jesus é hoje. E o que a Bíblia fala é que a gente vai se transformar também, vai ser glorificado e vai ter a mesma natureza glorificada de Jesus. E Paulo fala aqui, fala assim, eu quero isso para mim. Eu quero isso. Eu sei que quando a gente é mais velho, isso se torna uma esperança mais, mais animadora. Quando a gente é mais novo, a gente não está muito interessado em experimentar isso. Né? Eu, pelo menos, eu orava, Senhor, não quero morrer virgem. Quero conhecer alguém, quero ter uma mulher para amar. Quando a gente é jovem, eu entendo, tem coisas que são importantes. Mas nada nesse mundo se compara com a gloriosa eternidade ao lado de Cristo. E quando a gente entende isso, nós nos tornamos até mais corajosos. Nós nos tornamos até mais, assim, arriscamos mais. Ficamos com menos medo. Porque o que pode acontecer? O que pode acontecer é eu acordado com Jesus do meu lado. E a gente precisa entender isso, ter essa expectativa. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Qual é a aplicação para a gente encerrar? E aí, se o pessoal da banda quiser voltar, reflita sobre as suas prioridades. Vivemos como se Cristo fosse realmente essencial? Ou damos mais importância às coisas que no fim são secundárias? Fazer a pergunta de novo. Vivemos como se Cristo fosse realmente essencial? Ou damos mais importância a coisas que no fim são secundárias? Viver ao lado de Jesus é uma vida de fé. É uma vida, às vezes, de incertezas. Mas, ao mesmo momento que a gente vai se colocando diante de Jesus, Ele vai também nos dando sinais claros da sua presença. E a gente pode seguir em frente, sem medo. Minha oração é a oração que Paulo faz aqui também nessa carta. Hoje de manhã eu ensinei que Paulo faz uma oração que a gente pode fazer para os nossos filhos, para as nossas esposas, até para as pessoas que a gente não gosta. E aqui de novo tem uma linda oração que Paulo faz no capítulo 1, no versículo 9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aleluia! Se chegar ao final das nossas vidas, pode ser que eu vou estar no seu velório. E eu quero poder falar bem de você. Eu quero poder exaltar Jesus através da sua vida. Aproveitar essa sua passagem para dizer o quanto Jesus é essencial para nós. Agora, se eu for antes, que vocês façam isso por mim. Que nós não percamos uma oportunidade. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, que é algo essencial. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Porque eu sei que a gente pensa nas pessoas que a gente ama. Pessoas hoje que a gente gostaria que estivesse colocando Jesus como foco, uma essência. Mas a gente acaba se frustrando, porque a gente vê às vezes as pessoas desperdiçando a vida, buscando coisas até mesmo importantes, mas não buscando Jesus. Não se desesperem, não se desesperem. Então somente confiem, orem, façam orações como essa, para que a pessoa que você ama chegue ao pleno conhecimento de Deus. E Deus vai honrar a sua oração.
Deus honra, eu tenho visto isso acontecer. Mesmo depois que a gente vai para a eternidade, a gente vê que aquelas pessoas que ficam, alguma chavinha muda, muitas vezes. E a gente tem testemunhos aqui nessa igreja disso acontecendo. E eu tenho outros testemunhos. A gente precisa confiar, seguir em frente, não desistir, não largar a mão, desanimar. Porque Hebreus diz assim: nós não somos o povo que retrocede, mas é o povo que avança com fé e com coragem. Amém? Obrigado, Senhor, por essa noite. Continua, Senhor, visitando o nosso coração. Que possamos a cada vez mais nos encher, Senhor, do conhecimento de Deus. De termos, Senhor, Jesus como centro da nossa vida. Buscar aquilo que é essencial. E, Senhor, viver um dia de cada vez, ouvindo a Tua voz e vivendo como o Senhor deseja. E que possamos, Senhor, ser encontrados no fim das nossas vidas, como o versículo que vimos hoje. Que as nossas vidas foi um viver para Cristo. E que agora estamos colhendo o lucro que é viver a eternidade com o Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa semana. É uma semana, Senhor, que temos muitos desafios. Talvez alguns de nós estão procrastinando coisas que devem atacar, que devem enfrentar, e estão deixando para depois. E que a gente possa amanhã, com coragem, colocar isso como uma prioridade. Tirar do caminho tudo aquilo que de alguma maneira não nos deixa focar em Jesus. E que queremos a sua ajuda, ó Pai. Que o poder do Teu Espírito Santo, o Senhor abra as portas que precisam ser abertas. Mas que também, Senhor, se existem portas que nós estamos insistindo, o Senhor as feche em nome de Jesus. E nos ajude, Senhor, a perceber aonde devemos ir, caminhar e o que fazer. E se tem coisas que devemos também abandonar. Que possamos, Senhor, abandonar em pró de uma vida centrada em Jesus. Mesmo que sejam coisas importantes. Porque nada é mais importante ou essencial do que viver uma vida centrada em Jesus. Essa é a nossa oração e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.